Vamos lá. O nosso desafio hoje é entender como a economia funciona. E a promessa é fazer isso em poucos minutos, de um jeito que, olha, provavelmente nunca ensinaram pra gente, nem na escola, nem na televisão. É um baita desafio, mas vamos nessa. A gente ouve falar de economia e já pensa naqueles gráficos malucos, um monte de termos difíceis, e os jornais, então, parece que complicam mais do que ajudam, não é verdade? Mas e se eu disser que, lá no fundo, a coisa toda funciona de um jeito bem mais simples? E aqui está o grande segredo. Tudo, mas tudo mesmo, se resume a uma única ação, repetida trilhões de vezes. Essa ação se chama transação. É isso. A economia inteira, com toda essa cara de bicho de 7 cabeças, é só o resultado disso. Alguém compra, alguém vende. Simples assim. Ok, então vamos mergulhar um pouco mais nisso. A base de tudo é essa ideia de simplicidade. Pensa só, em toda e qualquer transação, alguém está trocando dinheiro, ou crédito, que é quase a mesma coisa, por alguma outra coisa. Pode ser um bem, tipo o pãozinho na padaria, um serviço, como um corte de cabelo, ou até um ativo financeiro, tipo uma ação na bolsa. Essa troca é a pequena engrenagem que faz a máquina gigante da economia girar. Certo. Mas quem é que participa desse mercado gigante? Basicamente, a gente pode pensar em 4 grandes grupos. Primeiro, as pessoas como a gente, no nosso dia a dia. Depois, as empresas, que produzem as coisas e vendem. Aí vem o governo, que, olha, é o maior comprador e vendedor de todos, e ele se divide em 2 partes-chave. O governo central, que cuida dos impostos e dos gastos, e o Banco Central, que é quem controla a quantidade de dinheiro e crédito que circula por aí. E por falar em dinheiro, vamos entender o que ele é de verdade. Porque aqui tem um ponto fundamental. A maior parte do dinheiro não é a nota de papel que a gente carrega na carteira. O Banco Central mede o dinheiro em camadas, sabe? O tal do M1 é o dinheiro vivo, as notas, moedas e o saldo na conta corrente. Aí a gente soma a poupança, depois os fundos de investimento e, por fim, os títulos do governo. Essa soma toda é o que de fato movimenta a economia. E qual o tamanho dessa montanha de dinheiro? Bom, hoje no Brasil o total está na casa dos 14,8 trilhões de reais. É uma quantidade absurda de dinheiro e crédito circulando, difícil até de visualizar. Então, chegamos num ponto crucial. O que acontece quando a quantidade de dinheiro na economia cresce muito mais rápido do que a nossa capacidade de produzir coisas, bens e serviços? A resposta é um problema que todo mundo aqui conhece bem, a inflação. E olha, isso não é nenhuma novidade. Lá na Roma Antiga, o imperador Nero queria gastar mais do que tinha. Qual foi a ideia dele? Simples. Diminuir a quantidade de prata nas moedas, os denários, para poder fazer mais moedas com a mesma quantidade de metal. Claro que os imperadores seguintes adoraram a ideia e continuaram fazendo isso, diluindo cada vez mais o valor de cada moeda. O resultado? Bom, tinha muito mais moedas circulando. Só que cada uma delas valia menos. Antes, uma moedinha comprava, digamos, 3 maçãs. Depois de um tempo, essa mesma moeda só comprava uma. Ou seja, o poder de compra do povo despencou. Hoje em dia a gente pode dizer que a inflação tem basicamente 4 causas. A de demanda, que é quando tem gente demais querendo comprar e poucos produtos na prateleira. A de custos, que é quando a matéria-prima fica mais cara e isso sobe o preço final. A expansão monetária, que é exatamente o caso de Roma. E tem a inercial, que é a famosa profecia autorrealizável. Os preços sobem só porque todo mundo acredita que eles vão subir. O Brasil, como a gente sabe, sofreu anos e anos com a hiperinflação. Foi um trauma. E para evitar que aquilo acontecesse de novo, foi criado um sistema, uma espécie de conjunto de regras para tentar manter a economia nos eixos. Esse sistema ficou conhecido como tripé macroeconômico. O primeiro pilar é a responsabilidade fiscal. Basicamente, é a tarefa do governo central de não gastar muito mais do que arrecada. Os outros dois, a meta de inflação e o câmbio flutuante, ficam nas mãos do Banco Central, e a principal ferramenta dele para manter esse equilíbrio é a taxa de juros. Só para dar um exemplo, a meta de inflação para 2026 é de 3%. Mas tem uma margem de tolerância, um piso e um teto. O problema é que, muitas vezes, as previsões do mercado acabam furando esse teto. Só que o uso constante da taxa de juros para cima e para baixo para controlar a inflação tem um efeito colateral bem previsível. Ele acaba criando ciclos na economia, que se repetem de tempos em tempos. Vamos ver como esse ciclo funciona na prática. Passo 1, juros baixos. Fica barato pegar dinheiro emprestado. Isso leva a mais gastos e a demanda aumenta. Esse aumento de demanda, claro, gera inflação. Aí, para conter os preços, o que o Banco Central faz? Sobe os juros.
Com juros altos, o consumo cai, a inflação acalma, e aí o Banco Central pode baixar os juros de novo e o ciclo todo, que costuma durar de 5 a 8 anos, recomeça. Um grande problema desses ciclos é que, historicamente, a dívida do governo brasileiro tende a aumentar. Se a gente olhar a relação entre a dívida e tudo que o país produz, o tal do PIB, dá para ver uma trajetória clara de crescimento ao longo dos últimos governos. Isso nos leva a um dado que é, no mínimo, preocupante. O Brasil é o país que mais paga juros sobre a dívida no mundo. É um ciclo vicioso, né? Quanto maior a dívida, mais juros os investidores cobram para emprestar dinheiro, o que aumenta o custo dessa dívida, que por sua vez cresce ainda mais. Bom, diante desse cenário todo, a grande questão que fica é: qual o nosso papel? De vítima do sistema ou de protagonista? Sabendo que esses ciclos se repetem e que a dívida parece estar sempre crescendo, a pergunta de $1 milhão é: o que dá para fazer? Como alguém pode se proteger ou, quem sabe, até usar esse conhecimento ao seu favor? E a resposta, na verdade, começa com tudo o que a gente conversou aqui. A conclusão não é para ser desanimadora. Pelo contrário, é para trazer clareza, entender que a economia é feita de transações, que o dinheiro e o crédito criam esses ciclos e que a inflação é uma consequência meio que previsível. Esse é o primeiro passo. É o que permite que uma pessoa pare de ser só levada pelas ondas e comece de fato a aprender a navegar. No fim das contas, o conhecimento é a chave de tudo.